Obrigado. Pessoal, muitíssimo boa tarde. Obrigado quem comprometeu um pedacinho da hora do almoço para estar aqui com a gente. A gente tem um conteúdo super bacana. E nos próximos 30 minutos tem bastante informação para a gente compartilhar, né? Então, novamente, eu sou o Felipe Pojo, represento aqui o time de especialistas da AWS Brasil, com foco dentro da disciplina aqui de inteligência artificial. É um prazer imenso estar aqui. Acho que é a primeira vez que eu apresento num palco da Febraban, apesar de vir aqui todo ano há bastante tempo, sempre dentro do nosso palco, né, do nosso stand. Primeira vez que eu estou num palco aqui do próprio evento. E então quero aproveitar bastante esse tempo com vocês. A gente está falando de hiperpersonalização em escala. Acho que a Amazon tem propriedade para falar disso, né? Alguém aqui comprou na Amazon no último mês? Alguém aqui comprou na Amazon ano passado? E é um cliente recorrente? Legal. O que mostra que a gente entende de personalização, entende como que a gente pode prover experiências melhores para os nossos clientes, né? Alguns exemplos rápidos aqui. A gente tem mais de 8.600 produtos sendo vendidos por minuto globalmente num dia comum. Não estou falando de Prime Day, nem estou falando nem um dia especial, né, algum tipo de Black Friday. Então a gente trabalha com personalização. Não sei quem já colocou um produto no carrinho, a gente avisa quando baixou o preço daquele produto, ou quando ele está no melhor preço das últimas X semanas, ou então quando a gente está, por exemplo, né, ajudando aqui você a escolher melhor qual que é o melhor produto para a sua determinada compra, para a sua necessidade. Não sei quem já ouviu falar no Rufus, que é um assistente expert de vendas, né, especialista aqui na AWS, na Amazon, que ele vai estar ali dentro do site. Quem tiver dentro da sua loja e a Amazon no seu aplicativo, mudar o mercado para Estados Unidos, você vai conseguir conversar com o Rufus e conseguir entender qual que é o melhor presente de dinossauro para uma criança de 5 anos, ou qual que é o melhor tênis de corrida para quem é iniciante, ou alguém que está num nível mais avançado. Então a gente ajuda esse tipo de personalização e a gente entrega isso em escala. Não é à toa que a própria Alexa conversa aí, né, e é ativada por clientes do mundo inteiro, com bilhões de experimentações, né, bilhões de interações todas as semanas no mundo inteiro. E como a gente fala de experiência do cliente, a gente está falando de cliente, a gente está falando de entender profundamente uma necessidade dos clientes. O que a gente quer dizer aqui? Jeff Bezos, né, nosso fundador aqui, né, fundador do grupo Amazon, ele tem uma missão muito específica, que é ter o cliente como o centro de tudo, né? Ter obsessão pelo cliente, colocando o cliente em primeiro lugar. E isso a gente vive na nossa cultura todo dia. Então, uma frase aqui, vou deixar uns minutos para vocês lerem, e a gente em conjunto analisar ela. Então, os clientes estão sempre maravilhosamente insatisfeitos, mesmo quando relatam estarem felizes e os negócios vão bem. Bom, mesmo sem saber, os clientes querem algo melhor. E o seu desejo de encantá-los, o seu, né, como profissional, como empresa, vai te ajudar a inventar em nome deles. O que isso significa que nós, como clientes aqui, algum dia a gente vai acordar e vai querer algo mais caro? Não. Você vai querer algo que demora mais para chegar na sua casa? Não. Você sempre quer algo melhor. E que, com missão, nós, em todas as linhas de negócio da Amazon, inclusive aqui na AWS, a gente quer ouvir o cliente, encantar o cliente e, com isso, quando a gente trabalha em favor do cliente, a gente entende que a gente vai entregar uma melhor experiência. Gerando melhor experiência, a gente atrai mais tráfego, a gente atrai outros clientes, a gente consegue abrir nosso leque, né, trazer cada vez mais serviços e produtos para esse ecossistema e, com isso, a gente enriquece o que a gente chama aqui do nosso círculo virtuoso e que drive o crescimento da Amazon de uma forma geral. Bom, de acordo com a McKinsey, clientes aqui, né, 71% dos consumidores esperam que as empresas ofereçam interações personalizadas. Todo mundo gosta de, pelo menos, ser tratado como um nome. Quando a gente recebe aquele e-mail que vem com uma falha dizendo aqui, ó, name, você fala assim, caraca, realmente eu sou só mais um na multidão. Então, a gente está procurando sempre entregar experiências personalizadas. Não só chamar pelo nome, mas oferecer produtos que façam sentido para você. Bom, outro dado aqui também, de acordo com a McKinsey, 76% dos consumidores estão mais propensos a considerar comprar de marcas que personalizam. Quem nunca gostou de voltar naquela loja que você vai sempre, a pessoa já te conhecer e oferecer o que você costuma comprar, né? E, eventualmente, oferecer algo novo, fora do que você está acostumado, mas que faça sentido para você. E é assim que a gente pensa. Quando a gente combina o poder
de machine learning tradicional, né, olhando para séries temporais, olhando para históricos de compra, enriquecendo essas bases com machine learning tradicional, mas transacional, e soma isso a um potencial agora com a utilização de IA generativa, aonde a gente vai somar contexto, somar dados, somar geração de conteúdo ou análise de dados não estruturados, a gente consegue entregar algo diferente. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que a gente chegou até aqui? Grandes mudanças, né, de impacto no mundo da tecnologia. Quando a gente começou a falar de era da internet, eu possivelmente já nasci e isso já estava acontecendo. Mas quando a gente fala aqui, né, de mudanças que trouxeram impacto, a gente teve a grande era da internet, que quando lançaram as .com, muitas empresas criaram negócios do zero e se reinventaram nessa época. E depois de você criar um negócio na internet, você ter a oportunidade de levar isso na palma da mão das pessoas, na era do mobile, transformou negócios e criou novos negócios. E aí vieram as mídias sociais. Todo mundo agora faz negócio através do Instagram, faz negócio através de TikTok, faz negócio através de plataformas que, além de estar na palma do cliente, ali, né, na palma da mão no mobile, estão num ecossistema onde nós, como consumidores, existimos e estamos convivendo. E aí a área da inteligência artificial. A inteligência artificial já está há bastante tempo, né, há mais de 50 anos. Mas agora, com IA generativa, muita coisa mudou. O que mudou nesse passado tão recente e tão novo de inteligência artificial, né, falando aqui de IA generativa? A gente teve o surgimento dos grandes modelos de linguagem, proporcionando novas experiências. Quem aqui já interagiu com algum modelo? Não vou falar o nome, né? Mas todo mundo já interagiu com o seu assistente preferido, aonde consegue fazer perguntas, fazer análises, enviar documentação, tirar algum tipo de insight. E isso aqui, olhando para o mundo externo. E aí veio a necessidade. Como é que eu consigo trazer os meus dados, né? Eu não quero também só falar com domínio de conhecimento público dos modelos. E aí surgiu o tema de RAG. Então, como é que eu faço aqui um aumento de contexto para trazer mais dados, meus dados, e usando a capacidade dos modelos para ter uma interação mais personalizada? Novamente, mais evoluções, capacidade de raciocínio avançada dos modelos, conseguindo resolver problemas mais complexos. E chegamos ali nos agentes de IA que vieram para mudar tudo, somando todas essas capacidades com a capacidade de execução de tarefas. Então, uma breve história, né? Por que a gente chegou aqui? Resumo, aumento da capacidade de processamento dos modelos, aumento de escalabilidade com redução de custo para usar esses modelos, porque no início era muito caro e agora essa escala de custo está mais barata, e capacidades avançadas de raciocínio, por exemplo. Somado tudo isso, chegou o ponto da virada aqui dos agentes de IA. Para colocar todo mundo na mesma página, agentes de IA são sistemas autônomos que entendem, planejam, executam tarefas, observam os seus resultados, a fim de iterar com eles até entregar um resultado final ou a conclusão de uma tarefa final. Bom, por que isso muda o jogo? A gente já tinha outros tipos de agente no passado, né? A gente tinha vários tipos de agente, só que agora a gente tem novas possibilidades de trabalhar com esses colaboradores virtuais. Quando a gente delega uma função para um colega nosso, você vai lá, olha, a missão é essa, você precisa executar esse tipo de tarefa. Com isso, você vai munir ele de documentos, acessos a sistemas e informações para que ele possa realizar essa tarefa. E agora a gente consegue fazer isso com colaboradores virtuais, olhando aqui para agentes, né? Bom, nesse sentido, a gente tem também, né, visões aqui do próprio Gartner, que 33% das aplicações de software nas empresas, né, empresariais vão ter algum tipo de função agêntica até o final de 28. Até ano passado, menos de 1%. No caso aqui, quando a gente fala de decisões de trabalho sendo tomadas de forma autônoma, a gente ainda não tinha nenhuma no ano passado, né, 24, começando com algumas agora em 2025, mas aumentando, né, talvez em até representando 15% de todas as decisões de forma automatizada com agentes autônomos até 2028 também. Espectro de agentes, como eu havia comentado, os agentes já estão aí há bastante tempo. Todo mundo já interagiu com algum tipo de assistente que ajuda vocês a tarefas mais simples, fazer algum tipo de busca de informação, ou então executar algum tipo de tarefa, processar um documento, tudo isso de forma muito mais estruturada. O que muda é que a gente está avançando desse assistente mais simples, a gente avançou para assistentes mais
independentes, só que ainda assim determinísticos. Você pegar um workflow de trabalho e colocar um agente que vai analisar um documento, um agente que vai processar um documento, um agente que vai pegar essas informações, preencher dentro de um sistema e fazer uma validação de crédito, por exemplo. Tudo isso aqui foi desenhado e de forma determinística, escrita dentro de um sistema, só trazendo um workflow mais automatizado. A gente está avançando para essas duas camadas aqui, da direita de vocês, onde a gente tem a oportunidade de negócio agora de trabalhar com agentes autônomos. O que significa, como eu havia comentado naquela analogia, você dá uma função para algum colega seu ou para esse agente, ele vai conseguir agir de forma independente, selecionar as ferramentas adequadas para executar aquela tarefa, executar tarefas, né, com esse objetivo final, analisar o que está sendo entregue e, a partir daí, ele conseguir, né, iterar, debugar, se for alguma coisa de sistema, analisar os resultados e iterando em cima disso até concluir uma tarefa final. Alcançando a última etapa aqui, que a gente fala de colaboradores digitais ou virtuais. Aqui eu estou falando de avançando para um momento onde as empresas estão desenhando arquiteturas multi-agentes, onde o departamento A pode ter um agente que faz uma função específica e serve só para ele. Mas ele criou um outro tipo de agente com uma outra função que pode ser reaproveitada pelo departamento B e pelo departamento C, olhando para um marketplace de agentes, ou seja, colaboradores virtuais com funções específicas dentro da empresa que vão servir várias áreas. Mas o que tudo isso aqui tem a ver com personalização? Imagina um cenário onde você consegue agora criar uma arquitetura multi-agente, onde um agente supervisor, nesse conceito de multi-agente, consegue entender uma demanda, assim como você, quando chega na porta de uma loja, você fala o que você precisa, e um vendedor vai começar a te rotear ou te direcionar para o lugar adequado. Ou quando você liga numa central de atendimento, você fala qual que é o seu problema, e a partir daí você vai ser roteado dentro daquele caminho de atendimento. Basicamente, agora, você consegue digitalizar isso de forma mais fácil, onde esse agente central, que é o agente supervisor, ele vai conseguir entender e compreender uma demanda e, de forma dinâmica e autônoma, selecionar quais outros agentes especialistas precisam ser acessados para executar uma determinada tarefa. Nesse exemplo aqui, um cliente perguntando qual que é a melhor taxa para pegar R$140 mil para a compra de um carro novo. Esse agente supervisor entende que é uma oportunidade de venda e, ao olhar os outros agentes especialistas criados dentro desse marketplace, dentro dessa arquitetura multi-agente da empresa, ele consegue entender que existe um agente especialista em cartões, um outro especialista em investimentos e tem um especialista em crédito. Bom, vou interagir e acionar o especialista de crédito com esse contexto. Esse especialista de crédito vai entender qual que é a demanda, que por um acaso está falando ali que é para comprar um carro, e vai olhar no banco de dados quais são os produtos de crédito, qual o melhor produto ou o produto mais adequado para atender aquela necessidade inicial. E com isso ele pode retornar uma sugestão de produto, que no caso seria um crédito para auto, porque vai ter uma taxa melhor para aquisição de veículo, porque tem o veículo como garantia. Um exemplo do que a gente pode tangibilizar aqui com um agente ajudando na personalização, ajudando a fazer o trabalho do que a gente faria aqui manualmente. Vamos lá, dada essa missão, dado todo esse momento, né, estratégico de se posicionar nesse mercado que vai ser movimentado por agentes, a AWS criou uma visão super importante aqui, que é fornecer o local para criar e implantar os agentes mais seguros e performáticos no mundo. Então, a gente tem um investimento muito forte nisso. Tem agora uma linha de negócio específica de desenvolvimento de produtos, olhando para essa plataforma, né, de IA agentes, ou seja, cada linha de produto nossa tem algum tipo de entrega, olhando para como que a gente pode fazer isso, ter mais autonomia e entregar um produto, né, ou capacidade dentro de produtos existentes aqui na AWS para ajudar os clientes a terem uma jornada mais rápida e entrega de valor com o uso de agentes. Quais são os principais casos de uso que a gente tem observado? Bom, ligado em 3 principais pilares aqui, estão falando de melhoria na experiência de cliente com assistentes inteligentes, ou agora os chatbots um pouco mais personalizados, fazendo uso dessas bases de informação que estão distribuídas na empresa e agora acessadas de forma mais fácil, onde você delega uma função para esse determinado agente, ele consegue interagir com vários sistemas de forma muito rápida, menos programática, você consegue executar essas tarefas com maior personalização. A gente vai ajudar
colaboradores internamente a criar mais rápido, criar visualizações, criar novos produtos, por exemplo, gerando banner personalizado para algum tipo de campanha de marketing, sem depender daquela agência externa, conseguindo ter mais autonomia internamente, ou até dentro de processos e fluxos já estruturados, a gente acelerar também, né, a entrega de valor dentro dessa cadeia. Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Quando a gente fala de atendimento, agora a gente tem a possibilidade, imagina, de você, durante um momento de uma chamada, transcrever essa ligação sendo transcrita, ela vai pegar as dúvidas do cliente ou questões importantes ou nome de concorrente, buscando informações dentro da sua base de conhecimento ou fazendo consultas em sistemas, como aqui num exemplo, como é que a gente faz uma consulta de saldo, sem que o agente tenha que mudar de tela, entregando aqui uma melhor experiência para o cliente lá na ponta e um ponto que todo mundo está olhando agora, reduzindo o tempo médio de operação, o tempo médio de atendimento. E o mais importante de tudo, olhando bases de dados confiáveis. É possível fazer isso hoje? Era possível fazer isso antes? Sim. A grande questão agora é que a gente consegue criar agentes de forma mais autônoma. Eu não tenho que criar todas as possíveis perguntas que um cliente pode fazer e dar um endereço e um caminho e um fluxo conversacional exato do que pode acontecer. Você vai trazer quais são as necessidades, quais são os sistemas que um agente pode acessar, quais são as bases de conhecimento e, com isso, com essas instruções, ele vai conseguir discorrer sobre isso e entregar valor de forma muito mais rápida. Bom, depois de tudo isso, ainda assim você consegue analisar o que foi falado numa chamada de forma bem mais rápida, fazendo um sumário em cima disso, fazendo uma pergunta, né? Bom, esse cliente ficou satisfeito, sim ou não? Talvez você tenha um checklist pronto do time de ouvidoria, do time de qualidade, do time de QA, né? Ou de time de monitoria, analisando essas informações. Será que o cliente ficou satisfeito ou não? Quais são os indícios de ele ter ficado satisfeito? A questão inicial dele foi resolvida? Foi resolutivo esse atendimento? Então, passando por esse checklist, você já tem uma informação mais rápida. E, além de tudo isso, você ainda consegue fazer uma análise de sentimento, olhando como que o cliente estava durante a chamada e a tendência disso, como é que se alterou dentro da chamada, como que um atendente também estava, momento de silêncio, que são umas oportunidades de melhoria de processo, interrupções nessa chamada. Ao final de tudo, sumarizar tudo isso, trazer ali um formato específico, plugar isso dentro do seu CRM, próxima interação com o cliente, o seu agente, seja em qualquer canal, vai conseguir olhar para esse resumo e saber brevemente o que já aconteceu e prestar um melhor atendimento ali, né, provendo uma melhor experiência. Alguns clientes aqui que eu vou trazer que estão nessa jornada de personalização aqui conosco, Banco Inter, super parceiro nosso, aumentou aqui, né, eficiência em 20% no roteamento de filas. Então, quando você tinha ali, né, uma oportunidade de falar num ponto de contato com o banco e você precisava falar do assunto A, em algumas vezes você acabava sendo roteado para um departamento B e eles fizeram isso agora, essa classificação e recomendação de qual que é a melhor área de forma automatizada, transparente para o cliente. Quando você relata o tipo de suporte que você precisa, ele está fazendo esse reroteamento de fila agora. Reinventando seu super app, então agora a busca inteligente no aplicativo lá no Lupinha, estão fazendo isso para prover uma melhor experiência e, além disso, um concierge para te ajudar a navegar, encontrar produtos e até finalizar e resgatar esses produtos dentro do super app, lá do Intershop. Bom, vários casos de uso, todo mundo está olhando agora, tudo que eu vou trazer agora, de uma certa forma, toca personalização e melhoria da experiência do cliente. PagBank apresentou conosco na Febrabank no ano passado, como que dentro do canal de atendimento da Moderninha, de suporte à Moderninha, eles reduziram 85% do tempo médio de atendimento. Você está num canal de suporte da maquininha, o lojista, que o negócio dele não é tecnologia, é vender e conseguir usar a maquininha da Moderninha para alavancar o seu negócio. Quando tinha algum problema de suporte, ele tinha que entrar em contato no chat e levava ali de 15 a 20 minutos para conseguir resolver o seu problema, quando no final das contas, de fato, precisava substituir uma maquininha. E agora eles fazem isso de 1 minuto e meio a 2 minutos de forma automatizada. Então, quando o lojista tem algum tipo de problema, ele basicamente entrega uma foto através do canal do WhatsApp do frente e verso da maquininha. Essas informações são extraídas da imagem, o serial number, a mensagem de erro e, se necessário, dispara automaticamente uma ordem de serviço de substituição dessa maquininha lá no ERP deles. Com isso, né, reduzindo muito o tempo que ele tem ali de suporte para trocar uma maquininha e continuar vendendo. Hotmart, falando em personalização, alguém conhece a Hotmart? Alguns. Alguém que tem Instagram? Se já ouviu um arrasta para cima, alguém vai te jogar na página da Hotmart para te vender um curso. Eles operam em mais de 80 países. E quando você, como um creator, que eles chamam, né, ou como um professor,
cria algum tipo de curso e entrega esse curso na plataforma, e os usuários ali, como pessoas comuns, compram esse curso, tem algum tipo de dúvida, normalmente eles se auto-atendem, né? Mandam perguntas dentro de um fórum e esse creator ou esse professor precisa responder isso dentro desse fórum, e isso leva bastante tempo. O que aconteceu aqui é que eles criaram o tutor. O tutor agora, para cada creator, você cria um novo produto, né? Um produto ali de mídia digital. Esse curso todo ele é transcrito, todos os documentos de suporte, tudo e a mídia são indexados dentro de uma base, e a partir daí eles conseguem agora prover para qualquer usuário fazer uma pergunta e uma versão dele online, um tutor, vai te responder as dúvidas relativas a essa documentação de suporte que foi criada ali, né, com essa base para que a IA, esse agente de IA, possa ajudar no suporte para o cliente, que pode ser sobre novos cursos, pode ser um material específico que já foi entregue, mas que o aluno não tinha achado durante a condução desse curso. Com isso, os creators reduziram 70% do tempo que eles gastavam respondendo dúvidas e perguntas nos fóruns. Outro caso, Livelo. Livelo vai apresentar hoje, às 3 horas, no stand da AWS, lá do outro lado, o que eles fizeram com o Expert de Pontos. O Expert de Pontos, basicamente, ele é um concierge e um assistente especialista em pontos. Você não vai precisar mais comprar curso para ficar especialista em pontos e conseguir viajar para Nova York no Natal. Você pode conversar com o Expert de Livelo e pedir aqui uma estratégia para fazer uma viagem ou realizar um sonho através de pontos. Com base no que você pede e qual que é o seu desejo, o Expert Livelo ele desenha uma estratégia de acúmulo de pontos para que você consiga realizar esse desejo inteiramente, somente com a utilização de pontos Livelo. Outro caso legal, um grande banco aqui no Brasil trabalhou conosco aqui, né, fazendo uso de agenda ativa como um assistente a agente de atendimento dentro de célula de cancelamento de produtos financeiros, no caso aqui, empréstimos consignados, aonde os agentes que usaram esse agente, né, os agentes, agora agente com agente fica tudo complicado, né? Agora as pessoas ali, né, os colaboradores humanos, os atendentes que fizeram uso desse suporte, converteram, né, e retiveram até 23% mais contratos. Resultado disso foi expandir esse mesmo tipo de assistente para outros produtos também dentro da célula de atendimento. Colaboradores internos aqui, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando agora da possibilidade da criação. Imagina você ter o seu time, que não precisa ser de marketing, pode ser um time de negócio, que tem um primeiro esboço da criação de uma campanha do zero, sem precisar esperar um terceiro, ou esperar uma outra agência, ou esperar alguém que entenda muito do assunto. Através de comandos em linguagem natural, você conseguir criar uma primeira versão de campanha. Bom, Inter também, como eu falei, super parceiro, tem uma iniciativa fazendo uso do Amazon Nova Canvas, lá no Amazon Bedrock, para gerar imagens personalizadas de campanha de marketing. Então, aceleram bastante a entrega agora, né, dessas campanhas através do time de criação. Quem é o dono da oferta agora consegue experimentar e criar algo novo sem depender de um designer, por exemplo. A Weni. A Weni é uma empresa que foi adquirida meses atrás, talvez uns 8 meses atrás, pela Vitex, e eles são entregam como serviço uma plataforma de atendimento pós-venda. E eles tinham esse atendimento pós-venda site e também WhatsApp. Então, fizeram uma super parceria conosco, criaram a plataforma, talvez seja o nosso primeiro caso de referência de multi-agentes, e criaram uma plataforma multi-agentes, onde eles oferecem para os clientes, por exemplo, um cliente de varejo, vários varejistas são clientes deles, onde ele oferece uma plataforma de agentes como serviço. É um marketplace de agentes. Você contrata um serviço deles e basicamente escolhe dentro de um marketplace, uma visão assim como se fosse um site, um agente de tirar dúvidas de produto, um outro agente de retorno de ordem, um outro agente de status de ordem, status de entrega de ordem. E com isso, os clientes deles aumentaram sua produtividade no pós-venda em 1.100%. E, basicamente, eles têm aqui uma taxa de resolução de 95%. O que esses agentes fazem são, ele vende para uma empresa de varejo, a plataforma deles, essa empresa de varejo escolhe um agente de informações de produto, um agente de checagem de status de ordem e um de devolução de produtos. E, em low code, ele fala o que o agente tem que fazer, basicamente em linguagem natural, quais são os emojis que ele vai utilizar, quais são as diretrizes de utilização, quais são ali, né, as regras da empresa, né, as bases de conhecimento das regras de devolução, por exemplo,
e é isso. Então, agora eles conseguem criar agentes de pós-venda em canais digitais de forma muito mais rápida e reduziram muito a necessidade, né, de empresas terceiras para fazer esse atendimento pós-chamada. O último pilar que a gente vai cobrir, ele está ligado aqui à otimização de negócios, né? Aqui eu estou falando de empresas como a Moody's, que entrega, né, serviços financeiros de financiamento nos Estados Unidos, reduziram seu tempo de análise de propostas de crédito para financiamento de 1 semana para 1 hora, fazendo uso de agentes de IA aqui com a Amazon Bedrock também. Caso super legal que a gente divulgou agora no início do ano, junto com o Grupo Elfa, distribuidores de material hospitalares, criaram um agente chamado Cota AI, onde esse agente ele está plugado no servidor de e-mail deles, ele tem um long tail de pedidos de cotação de pequenas clínicas onde ele não consegue cobrir com sua cobertura, né, da força de vendas, ele analisa, classifica se é uma demanda de cotação sim ou não. Se sim, ele faz essa cotação e o pedido da cotação do produto pode estar descrito no corpo do e-mail, pode estar numa planilha anexa, pode estar num Word anexo, pode estar numa foto de uma tela de um computador numa planilha. Bom, trata essa imagem, retira todos esses SKUs, fazem a cotação, colocam dentro do CRM e o vendedor, em algum momento do dia, ele vai lá e dispara essa resposta de cotação. Com isso, em 8 meses no ano passado, já faturaram de renda nova, de venda efetivada nova, mais de 100 milhões de reais. Bom, pequeno guia aqui, estamos chegando no final. A gente fala assim, comece pela ferramenta, entenda, né, primeiro caso de uso, mas entenda que escolher a ferramenta ela pode ser um caminho importante. Não é apenas uma ferramenta que vai resolver tudo. De tudo isso que eu falei para vocês aqui, são várias soluções diferentes. Não é apenas uma que resolve tudo. Então, entender isso é primordial. Aqui na AWS, a gente vai oferecer várias formas diferentes de entrega dessas capacidades, desde a camada de infraestrutura, entregando GPUs como serviço, ou até nosso chip proprietário, utilizando Trainium e Inferência como serviço, como a Anthropic já utiliza, como o Hugging Face utiliza, Meta, Databricks, entre outros grandes provedores de modelo, treinam seus modelos e servem seus modelos de machine learning, seus modelos, né, de linguagem, os LLMs, aqui conosco. SageMaker vai facilitar você interagir com esse tipo de tecnologia, com esses modelos, para você treinar ou fazer fine tuning. Agora, uma camada acima, a gente está falando da Amazon Bedrock, que vai ser a camada mais completa para você criar sua aplicação de GenAI ponta a ponta, de forma mais customizada, aqui onde os desenvolvedores de aplicação conseguem, né, acelerar suas entregas. E a camada mais acima, mais alto nível, a aplicação já como serviço, como o Q Business, como o Q Developer, que aí são já propósitos específicos, como o Q Developer para desenvolvedores e o Q Business servindo usuários de negócio. Bom, grande destaque aqui para o Amazon Bedrock. A gente começou aqui em 2023 entregando modelos como serviço através do Bedrock, mas a gente, novamente, olhando para o cliente, entendendo as demandas, empresariais, entendemos que, na verdade, o Bedrock ele é uma plataforma muito mais completa, que além da entrega de modelo, ele vai entregar a camada de guardrails, camada de conexão com base de dados, plataformas para você criar e rodar os seus agentes, além de serviços de observabilidade, ou serviços aqui de integração, otimização de inferência, redução de custo, entre outras capacidades. Ou seja, a gente entendeu que ele, na verdade, tinha que evoluir para uma camada de entrega empresarial. Bom, então pensou em Amazon Bedrock, pensou em escolha de modelo, não somente um modelo, vários modelos aqui. A gente vai ter também otimização de latência, redução de custo, entrega de segurança, observabilidade e uma camada completa aqui para você criar e rodar seus agentes. São centenas de modelos aqui, modelos open source, modelos de parceiros nossos no marketplace, modelos de parceiros nossos distribuídos diretamente como serviço, como os da Anthropic, e modelos proprietários nossos também, como a Amazon Nova. O Amazon Nova, nosso modelo proprietário lançado no ano passado, ele tem uma camada de entendimento, um pequeno destaque aqui grifado ali em português, porque aqui a gente mostra, né, que a gente tem as top idiomas globais, o português como uma das principais linguagens, e modelos também de criação. A gente tem vários sabores de modelo, modelos mais simples como o Micro, ou modelos multimodais como o Lite, o Pro e o Premier, que vão conseguir possibilitar novos casos de negócio multimodais também, e que todos eles falam aqui mais de 200 idiomas. Seguindo uma escala aqui de inteligência, eles vão ali, né, do Micro, como eu falei, até o Premier, todos eles, com exceção ao Premier, com a possibilidade de você fazer um fine tuning trazendo seus dados para ter resultados mais customizados para o seu negócio. Com destaque que
A Amazon Nova pensou em velocidade, pensou a Amazon Nova. A gente tem aqui, né, um grande foco em velocidade, então o gráfico de cima mostra nosso throughput aqui, quantidade de tokens por segundo de entrega, e embaixo, o menor de todos, é onde a gente mostra o tempo para o primeiro token, né, mostrando a velocidade de resposta desse modelo. Bom, invista na fundação, a nossa mensagem que fica é invista na base de dados, invista aqui, né, porque a aplicação de IA generativa ela é apenas a ponta do iceberg. Agora, você entregar uma aplicação empresarial, você vai precisar estruturar o seu dado com governança e compliance para que aí sim você entregue um valor diferencial para o seu negócio. Esse é o diferencial que você vai criar o seu ciclo virtuoso de dados, somando seus dados com o modelo de fundação, entregando essas aplicações mais inteligentes lá na ponta. Esse é o grande diferencial entre você ter uma empresa que conversa com IA e a que vai incorporar isso no seu dia a dia para oferecer mais personalização para os seus clientes. Última mensagem, chegou no final do tempo aqui. Basicamente, entenda os desafios de IA responsável. Entenda quais são suas políticas, suas regras de compliance e de política da empresa para que você consiga garantir que vai entregar uma aplicação responsável com segurança. Isso não é fácil, então é importante você começar agora, já na fundação, e a gente pode ajudar vocês aqui. Quem quiser tirar uma foto, a gente tem um guia aqui de boas práticas para a criação de políticas de IA responsável aqui na AWS. Bom, centenas de empresas aqui no Brasil, trouxe alguns poucos aqui, né, o tempo é bem corrido, mas basicamente entre em contato, a gente tem várias soluções já implementadas, algumas públicas, outras não, mas com certeza dentro do negócio de vocês a gente vai poder ajudar de alguma forma. Com isso, agradeço, muitíssimo obrigado pelo tempo, passei 30 segundos, mas foi o suficiente. Muito obrigado, galera. Valeu.